Amém? Você está aí, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Aleluia, muito bom estar aqui com você em mais uma celebração. O tema da mensagem de hoje é Lia, a história que ninguém contou. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 16 ao versículo 35. Eu quero parafrasear uma história com você. Você sabe da bênção que Abraão recebe, que se estende a Isaac e a Jacó. E como você sabe, Jacó recebe a bênção no lugar do seu irmão e foge, porque seu irmão queria pegá-lo pela goela, literalmente. E ele foge. Rebeca, a sua mãe, dá um jeito ali, fala: eu tenho um irmão que mora aqui perto, vai lá para a casa do meu irmão, ele vai receber você, o seu tio chama Labão, vai lá que Labão vai receber você. E Jacó foge. E a história conta que Jacó chega nas terras de Labão e havia um poço fechado com uma pedra. E a galera começou a se reunir ali em volta do poço e dizer: nós estamos esperando a galera para chegar, para a gente tirar essa pedra de cima do poço, para nós podermos dar de beber, bebermos e darmos de beber aos nossos animais. E Jacó se reúne ali com aquela galera e diz assim: então vamos esperar. De repente, Jacó avista Raquel. A história conta que Jacó olha para Raquel e diz assim: ei, agora a conversa mudou, vou ter que fazer uma moralzinha. Raquel era bonita de rosto e de corpo, a história conta, que dava para enxergar a formosura de longe. E Raquel se aproxima e Jacó falou: o quê? Eu vou tirar essa pedra do lugar logo. A história conta que ele vai sozinho, tira a pedra do lugar. E quando Raquel chega com o rebanho do seu pai, ele diz assim: não, quem vai dar de beber ao seu rebanho sou eu, Raquel, fica tranquila. E ele dá de beber ao rebanho de Labão, que estava aos cuidados de Raquel. E quando ele chega perto do tio, em frente ao tio Labão, ele fala: ô tio, quem que é? O Ferreiro Rocher ali, o bombonzinho ali. O tio, essa aí é a minha filha mais nova. Ele fala assim: eu tô interessado nela. E o Labão fala: mas e aí, o que você tem para oferecer? Era costume da época oferecer um dote satisfatório, comprar, a esposa. Ele falou: tio, eu estou vindo fugido. Meu irmão quer me catar, minha mãe mandou eu vir para cá, a coisa ficou feia para mim lá, eu roubei a primogenitura, o negócio ficou complicado para o meu lado. Vamos fazer o seguinte, eu trabalho 7 anos para o Senhor, vamos nessa? Labão encontra e vê uma boa proposta. E a história conta que Jacó trabalhou por 7 anos em troca de Raquel. E a história diz que pareceu-se poucos dias, pelo tanto que Jacó amava Raquel. No dia da festa, ele: ô tio, faz 7 anos que eu trabalhei para o Senhor, hoje é o dia de eu me deitar com Raquel, hoje é o dia da festa. O que Labão faz? Labão reúne toda a circunvizinhança, traz para perto: vou dar uma filha em casamento, meu sobrinho trabalhou por 7 anos por ela, hoje é o dia da festa. E a história conta que ele deu uma grande festa e chama Jacó e toma, Jacó, toma mais vinho. Jacó, toma mais um pouquinho. Jacó, tomou pouco, toma mais um pouquinho de vinho.
Quando Jacó estava bem calibrado, já a noite já tinha caído, já estava bem de fogo. Jacó vai para a tenda para ir para o abraço, literalmente. E o engraçado é que Jacó chega na tenda e ele não verifica nada. No escuro, não tinha LED, não tinha lâmpada para acender. A tenda lá, a mulher lá dentro, ele o quê? Pulou de mergulhão, foi que foi. No outro dia, Jacó com a cabeça desse tamanho, assim, ó, cabeça grande, sabe? Do vinho. Acorda e diz assim: Lia, o que tu está fazendo aqui? Eu trabalhei pela tua irmã. Era para Raquel estar aqui, não tem nada a ver contigo. O que você está fazendo aqui? E a história conta que Lia era a menina de olhos meigos. A história conta que Lia era a menina que era dita, era tratada como uma menina de olhos meigos, assim, não devia ser tão bonita. E ele sai da tenda e vai procurar o seu tio Labão. Ele falou: tio, o que o senhor aprontou comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, e esses 7 anos pareceram poucos dias, e olha o que o Senhor fez comigo. Ele diz assim: ó, pera lá, Jacó, aqui você não está entendendo. Aqui não é o nosso costume dar a filha mais nova sem antes casar a filha mais velha. Vamos fazer um acordo aqui. Você trabalha por mais 7 anos para mim. Ele diz assim: não, vamos melhorar o acordo. Você espera passar a noite, a semana de núpcias, continua com Lia aí, aproveita a sua semana aí, aproveita essa semana de núpcias, e quando acabar a semana de núpcias, eu te entrego Raquel como mulher também, e você trabalha para mim por mais 7 anos, combinado? E a história conta que Jacó aceita essa proposta. E ele trabalha por mais 7 anos. E no decorrer desses 7 anos, eu quero contar a história de Lia para você. Uma história que ninguém contou. Porque Lia, fica claro nesse texto que Raquel era a preferida de Jacó. A história conta que Jacó preferia mais Raquel do que Lia, e Raquel começou a zombar de Lia, porque ela era a desejada, ela era a mulher amada. E de repente, no meio do percurso aí, Lia engravida e dá à luz a um filho, e ela pensa assim: agora agora eu estou dando um filho homem para Jacó, agora Jacó vai se apaixonar por mim, agora eu vou me tornar a preferida de Jacó, ele vai chegar mais perto de mim, né? A história conta que nada acontece. Ela tem o 2º filho e também nada acontece. Ela tem o 3º filho homem e nada acontece. Ela tem o 4º filho homem. Eu acho que Lia, um tanto quanto cansada, colocando as suas expectativas, colocando a resolução, colocando a solução dos problemas do seu casamento em cada filho que gerava, diz assim: agora eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou dar um nome diferente, porque os outros 3 nomes que eu dei aos meus filhos tinham a ver com a minha dor, tinha a ver com o momento que eu estava vivendo, tinha a ver com aquilo que eu estava passando. Mas o 4º filho não, o 4º filho, eu vou adorar o Senhor com o nome dele. E Lia dá o nome do 4º filho de Judá.
E a história conta que Raquel era estéril. Raquel não conseguia ter filhos. Eu quero conversar com você sobre atitudes que Lia teve, que mudou a história do cristianismo, que mudou a história do povo de Israel, que mudou a história do povo do Senhor. Eu gostaria de ler com você Provérbios, capítulo 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muito do que nós vemos hoje é pessoas preocupadas com a aparência, com aquilo que estão vendo. E nós vemos pessoas cristãs se preocuparem com esse tipo de coisa. Muitas vezes nós nos preocupamos com isso. Muitas vezes, talvez, você se pegou nessa situação, olhando para a aparência, e o Senhor conversando de uma forma mais íntima com você, disse assim: ó, tu está preocupado com a aparência, tu está preocupado com aquilo que tu está vendo, mas você sabe que eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com aquilo que há dentro. Eu me preocupo com aquilo que há do lado de dentro. E talvez você entrou num casamento olhando o externo, olhando o lado de fora. E talvez você tenha se dado mal, porque quando a pessoa espremida que estava contigo, quando ela foi espremida, quando vocês passaram por um momento de dificuldade, um momento de turbulência, e ela foi espremida, ela revelou o que havia dentro dela. E o que havia dentro dela não era agradável, não era uma pessoa que temia ao Senhor. E você olha e diz assim: ó, o bombonzinho por fora é bacana, mas o recheio por dentro parece que está estragado. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E quantas vezes nós não nos preocupamos com a aparência? O Espírito Santo se move. Quantas vezes a aparência não falou mais alto na sua história, na sua vida? O Espírito Santo se move em você. E aqui nós encontramos uma das histórias mais bonitas e poderosas que existe na Bíblia. Encontramos uma personagem que muda a história de Israel, que muda a história do cristianismo, que se envolveu com Jacó, o herdeiro de uma promessa dada pelo Senhor. E talvez você possa estar pensando: eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanta coisa em busca de algo, e esse algo ainda não chegou para você. Enquanto nós analisamos essa história, eu gostaria que você fosse fazendo uma reflexão aí com a sua vida espiritual, com a sua vida. Sabe por quê? Porque o que fica claro nessa história é que Lia não foi escolhida por Jacó. E talvez a rejeição de Jacó por Lia e pelos seus filhos tenha se dado por conta do engano do seu tio, do seu sogro. Mas o que fica claro na história de Lia é que Lia fazia de fato aquilo que agradava ao Senhor. Ela se importava com a rejeição humana que sofria, mas também se importava em ser aprovada pelo Senhor. E talvez você
você possa estar se preocupando apenas com a rejeição que você sofre aqui na terra. A pergunta que eu quero fazer para você: você tem sido aprovado pelo Senhor? Porque quando nós olhamos para essa história, e quando nós vemos Lia ser espremida, Lia começa a revelar um caráter diferente do caráter de Raquel. Lia revela um caráter muito superior ao caráter de Raquel. Essa história conta que um dos filhos de Lia sai para uma colheita, para um dia de colheita de trigo, e acha algumas mandrágoras, e essas mandrágoras tinham, essa árvore tinha uma forma de uma silhueta feminina, a história conta. E esse fruto era considerado meio que um tesouro, algo afrodisíaco, que podia resolver algumas questões ali. E a história conta que quando o filho de Lia volta, né, com essas mandrágoras e entrega a sua mãe, dizendo assim: mãe, olha o tesouro que eu encontrei, olha o que eu encontrei, mãe. E ela se alegra com aquele tesouro encontrado. E a história conta que todo mundo da circunvizinhança ali ficou sabendo dessas mandrágoras encontradas pelo filho de Lia. Imediatamente Raquel vai até Lia e diz assim: ó, dai-me essas mandrágoras. É como se ela dissesse assim: ó, você, Lia, não precisa delas. Você não precisa de nenhuma cura no seu corpo físico. Você tem conseguido ter filhos. Mas um pouquinho para trás, a história conta que depois do quarto filho, que depois de Judá, Lia cessou de ter filhos, não teve mais filhos. E talvez ela, ao encontrar essas mandrágoras, né, ao recebê-las, disse assim: ó, eu acho que eu vou voltar a ter filhos. E Raquel procura ela, disse assim: ó, dai-me essas mandrágoras, eu quero negociá-las com você. A história fala que Raquel faz uma proposta para Lia. Raquel fala assim: ó, Lia, é o seguinte, hoje quando Jacó chegar, ele não vai para minha casa, ele não vai para minha tenda. Vamos fazer o seguinte: você me entrega essas mandrágoras, esse tesouro que você tem, e Jacó vai para sua casa. Eu vou dar o direito de você ter uma noite com Jacó. Eu não sei se você sabe, mas culturalmente, Lia já estava sendo espremida, porque Lia era a filha mais velha, e a primeira mulher de um homem é como se fosse a comandante, mesmo se ele tivesse outras mulheres e outras concubinas. E Raquel já tinha tomado esse lugar de Lia, a irmã mais velha. A história conta que ela troca a intimidade, o direito de estar junto, por aquelas mandrágoras. A história conta que nessa oferta que Lia faz, nessa noite, ela volta a ter filhos. Sabe o que isso significa? Que cada uma de suas ofertas vão crescer e germinar e dar frutos. E eu quero conversar com você sobre algumas ações tomadas por Lia. Lia, aquela que mesmo desprezada e rejeitada, continua amando. Gênesis capítulo 29, versículo 30 e 31.
Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concebeu filhos. Raquel, porém, era estéril. O texto é claro ao dizer que quando Lia, mesmo desprezada, a única coisa que ela fazia era continuar amando. Muitas vezes nós fazemos ao contrário, muitas vezes em nossas vidas, por quem éramos para ser amados, acolhidos, cuidados, e talvez você tenha sido desprezado por alguém, e todos nós sofremos desprezos. Todos nós sofremos algum tipo de dor emocional, todos nós um dia fomos rejeitados. A pergunta que eu quero fazer a você: quando você foi rejeitado, qual foi a sua reação? Porque aqui a história fica claro que Lia, mesmo sendo rejeitada, continuou amando, continuou destilando o seu amor. Amar em nada depende do que o outro é, mas daquilo que eu e você somos. Muitas vezes nós olhamos para a situação que nós vivemos e pensamos: porque eu não fui amado, porque eu fui rejeitado, então a única coisa que eu posso fazer é externalizar essa minha dor. Eu não fui amado, eu fui rejeitado, e a única coisa que eu posso entregar também é a rejeição. Eu sou assim mesmo, eu me tornei uma pessoa áspera, eu me tornei uma pessoa angustiada, eu me tornei uma pessoa amargurada. Qual é a desculpa que você tem dado para si mesmo? Porque em meio a toda essa rejeição, Lia continuava entregando amor. E essa história me fez lembrar da história de Cristo nessa terra. Que mesmo sendo rejeitado, continuou amando, que mesmo na cruz olhou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E quantas vezes nós não rejeitamos a Cristo, e o Senhor continuou olhando para nós com amor eterno. Os traumas e rejeição da alma de Lia não eram tão fortes a ponto de impedi-la de amar. Mas Lia começou a expressar esse trauma através da vida dos seus filhos. Ela dá o nome de Rubens porque diz: o Senhor viu a minha infelicidade. Ela dá o nome de Simeão, dizendo que o Senhor estava vendo o tanto que ela era desprezada. Ela dá o nome de Levi, a Levi, dizendo: eu estou angustiada. E no quarto filho ela começa a fazer diferente. Ela começa a dizer: o Senhor não tem nada a ver com isso. E no quarto filho ela diz: eu louvarei ao Senhor, eu vou colocar o nome do quarto filho de Judá. E eu não sei se você já se aprofundou nessa história. Talvez a pessoa que tem procurado deixar público o desprezo que ela tem por você, ela tem apenas uma coisa: medo de você. Porque fica claro no texto que Raquel tinha medo de Lia, porque Lia já tinha conseguido dar filhos a Jacó e ela não tinha conseguido ainda.
E ao zombarem de você, ao ser provocado, qual é a sua reação? Porque depois do quarto filho, a história conta que Lia para de ter filhos. E era como se Raquel começasse a provocar, agora eu consegui um filho. Eu consegui um filho eu já não estou mais na mesma situação que você. E Lia, eu já não estou na mesma situação que eu estava. E Lia começa a se incomodar porque cessou de ter filhos. E ao ser provocada, Lia escorrega. Quantas vezes você não escorregou? Porque você foi provocada. Lia fala assim, eu vou fazer uma fusquinha aqui. A história conta que Lia pega a sua serva. A serva que seu pai tinha dado a ela quando se casou e diz assim, pode se deitar com Jacó. A dica que eu quero dar a você, ao ser provocado, fique firme. Um pouquinho mais para frente dessa história, nós vemos Jacó olhar para suas mulheres e dizer, vamos embora daqui. Vamos embora desse lugar, eu não quero mais trabalhar com seu pai, eu não quero mais negócio com seu pai já mudou o meu salário um monte de vezes, tentando me espremer, tentando segurar a bênção do Senhor sobre a minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos sumir desse lugar, vamos embora daqui. A história conta que eles não avisam a Labão, que eles pegam as suas famílias, os filhos, e dizem assim, vamos sumir daqui. A história conta que Labão, quando chega do trabalho, olha, fala, cadê as minhas filhas, cadê os meus netos? E ele vai atrás e começa a perseguir a Jacó. E ele se dá conta também de que os seus ídolos, os ídolos do seu clã, tinham sido roubados. E ele fala, eu vou encontrar Jacó e eu vou acabar com a vida dele. Além de ele levar os meus netos, as minhas filhas, sem eu poder dar um abraço, sem eu poder cumprimentá-los, ele levou os meus ídolos. A história conta que uma noite antes de Labão se encontrar com Jacó, o Senhor aparece para Labão e diz assim, Labão, tu não vai tocar em Jacó. Tu não vai fazer nada de mal com eles. E no outro dia, quando Labão encontra Jacó, Labão fala para Jacó, o que tu está fazendo, Jacó? Tu fugiu de lá, não me deu o direito de dar um beijo nos meus netos, nos meus filhos, nas minhas filhas, e ainda roubou os ídolos do meu clã. O que você está fazendo? E Jacó profere uma palavra de morte. Jacó olha e diz assim, eu não peguei nada que era teu, Labão. Pelo contrário, você que tem procurado roubar, me usurpar, eu não aguento mais você. Você mudou o meu salário por várias vezes. Vamos fazer o seguinte, se você encontrar os ídolos do seu clã aqui, você pode levar a pessoa de volta para lá e eu amaldiçoo essa pessoa com desejos de morte. A história conta que Labão coloca os seus servos para procurar com todos os netos, com as filhas, e de repente Raquel está sentada. E quando o pai chega, ela diz assim, pai, eu estou naqueles dias, sabe, eu tô sangrando, não posso levantar, me deixa quietinho aqui. E a história conta que os ídolos de Labão, do clã de Labão, Raquel estava sentada em cima. E eu não sei se você já se perguntou por que Raquel morreu tão nova. Raquel concede 2 filhos. E quando Benjamim nasce, Raquel morre na ida para Belém e é enterrada na beira do caminho. E a atitude de Raquel era só uma. Falou, nós estamos saindo desse lugar. Eu estou preocupada. Como se ela dissesse para Jacó, Jacó,
Eu não acredito na bênção do Senhor que está sobre a tua vida. Tu prosperou por conta do meu pai. Eu preciso dos ídolos, eu preciso levar essa herança do meu pai, eu preciso desses bens, eu preciso de algo para me segurar, algo onde eu possa confiar, em quem eu possa confiar, eu preciso de algo. Raquel é enterrada na beira do caminho. Pergunta que eu quero fazer a você. Quantos ídolos você tem carregado? O que tem sido a sua segurança? Porque você talvez você olhe e diga assim, não, a minha segurança e a minha alegria é a minha conta bancária. A minha segurança, não, eu tenho uma segurança, eu vou receber uma herança. Eu tenho uma segurança, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa. Quais são os ídolos que você resolveu carregar? E para Lia ficar claro, Lia falava assim, eu acredito na bênção que existe sobre a tua vida, Jacó. Eu acredito que foi o próprio Deus que te abençoou. Eu vou contigo até o final. Quando falamos de rejeição, de quem você lembra? Isaías 55, versículo 3. Era desprezado e rejeitado pelos homens. E no que ele transformou essa rejeição? Como que você conversa? Como que você trata? Qual é o tipo de diálogo que você tem com a rejeição que você sofreu? Você passou a ter ódio das pessoas? Você passou a se tornar ainda mais introvertido? Você se calou, você se privou de novas amizades, de novos relacionamentos, de novos amigos. Romanos capítulo 12, versículo 21. Está escrito, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Devolver o mal com o mal não gera bem, só gera mais mal ainda, só gera um pouco mais de maldição. Lia, aquela que mesmo enfrentando tanta rejeição, consegue se lembrar do Senhor e louvá-lo. Como eu já falei, o quarto filho de Lia recebe o nome de Judá. Ela diz, eu louvaria ao Senhor. Raquel é aquela que mesmo tendo todo o amor do seu marido, olha e diz assim, o que você fez comigo? Por que você não consegue me dar filhos? E Jacó olha para ela, por acaso eu sou Deus? Por acaso foi eu que te amaldiçoei para que você não pudesse ter filhos? Lia aquela que entrega os seus tesouros mais importantes para ficar, nem que seja por um momento, com o seu amado. Lembra das mandrágoras, o que era considerado um tesouro? Eu não sei o que existe de mais importante para você, eu não sei quais são os seus tesouros, mas a pergunta que eu quero fazer a você, você conseguiria entregar os seus tesouros para ter
mais um tempo com aquele que você diz amar. Sabe por quê? Porque por vezes olhamos para a vida de Raquel e ao pensarmos sobre quem ela era, né, as trocas que ela fez, né, ela estava mais interessada no que era secundário e não naquilo que era primário, e ela se preocupa com os tesouros dessa terra. Quantas vezes você não tem trocado a presença do Senhor, o tempo de estar um pouquinho mais com o seu Senhor, pelos tesouros dessa terra? E talvez o seu tesouro sejam coisas tão Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. tão irrelevantes. Talvez você tenha trocado, esteja trocando o tempo com o seu Senhor, com o seu amado, por mais uma tarde no Netflix. Talvez você possa estar trocando o tempo com o seu amado por mais algumas horas extras, porque você diz assim, eu preciso de segurança. Talvez você possa estar trocando tempo com o seu amado, porque você tem olhado para si mesmo e dito, eu preciso descansar mais, porque talvez você esteja trocando tempo com o seu amado para estar com os amigos num carteado. Talvez você esteja trocando tempo com o seu amado para estar numa roda de boteco tomando mais uma cerveja. Talvez você esteja trocando tempo com o seu amado para estar na rodinha com os amigos contando mais uma piada imoral. Talvez você esteja trocando a companhia do seu amado por companhias que você não deveria ter. E nós olhamos para Raquel e julgamos Raquel, o que você tem trocado? O que tem roubado o seu tempo com o seu amado? Raquel é aquela que troca os tesouros superiores por tesouros inferiores. Lia faz o contrário, entrega os tesouros inferiores para ter os superiores. E Deus é exatamente essa pessoa. A Bíblia fala que Ele entregou por mim e por você o unigênito do Pai. Foi entregue por mim e por você. Nós vemos Jacó tentar direcionar a sua primogenitura, o direito da bênção. E Deus do céu olha assim, não, eu vou entregar o meu unigênito, eu vou abençoar a todos. Qual é o seu maior tesouro? O seu maior tesouro deveria ser o seu amado, a intimidade com o Espírito Santo, o tempo que você passa com Ele. O que você tem aberto mão? Do que você tem aberto mão para estar com o seu amado? Do que você, marido, tem aberto mão para fazer o papel de sacerdote na sua casa? Para fazer aquilo que o Senhor te chama para fazer, para não fornecer apenas alimento físico, mas para ser o alimento e fornecer o alimento espiritual dentro da sua casa, do que você, marido, tem aberto mão.
Lia é aquela que deixa o seu passado para trás. Lia é aquela que fala assim, eu não quero saber da herança do meu pai, eu não quero saber das rejeições que eu sofri, eu não quero saber de nada disso. Isso, para mim, isso tudo pode ficar para trás. Quantas pessoas nós não encontramos dentro da igreja que disseram, não, eu deixei tudo por Jesus, e deixou nada, carrega um monte de coisa. Não abre mão do seu temperamento, não abre mão do seu mau gosto, não abre mão de suas escolhas erradas, não abre mão de pecados embutidos, escondidos, pecados que você conseguiu esconder da sua mulher, pecado que você conseguiu esconder do seu marido. Será que de verdade assim, você abriu mão de tudo para andar com Jesus? Sabe por quê? Porque o que você precisa entender é que essas heranças podem te levar à morte. E o que você precisa entender é que você pode não apenas se comprometer, mas você pode comprometer a sua descendência. Talvez você olhe, não, mas Raquel teve José. Não, é só olhar para a história de José. A história conta que havia uma briga intensa. Os irmãos de José desejavam matá-lo. Essa rixa já vinha um pouquinho lá de trás, né? A sua mãe era a preferida. José, nós não gostamos de você. E Benjamim vem depois. A gente quer dar um jeito em você. Você já parou para pensar que você é responsável diretamente por aquilo que acontece com seus filhos? Nós vemos crianças perturbadas, nós já observamos crianças incomodadas com o ambiente familiar, nós já recebemos crianças que os pais trouxeram e disseram assim, pastor, temos que orar por essa criança. Essa criança parece que tem algo diferente nela, está acontecendo alguma coisa. O Senhor não me ajuda a orar por ela, ora aqui por ela. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós chegamos à conclusão e fazemos ela chegar na conclusão que o problema não é a criança, o problema são elas. Sabe por quê? Porque os filhos apenas têm refletido aquilo que os pais são. A cobertura é aquilo que falta de cuidado, de amor. A cobertura espiritual para que Satanás não entre dentro da sua casa, para que Satanás não atinja o seu filho na faculdade, na escola, para que os amigos de rua não consigam penetrar na mente, na alma dele, trazendo coisas ruins. Pai, você não consegue ter, sabe por quê? Você se comprometeu carregando o que você não deveria carregar. Daí você olha e diz assim, é o meu filho. E nós olhamos e dizemos, desculpa, mas não é o seu filho, o problema é você. O problema são suas ações, o problema foram as escolhas que você tomou. O problema foi o caminho que você resolveu trilhar. Raquel é enterrada na beira do caminho. Ruth tem a sua memória consolidada. Ruth é enterrada com Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Quer ter a sua memória consolidada? Comece a entregar coisas diferentes do que você tem entregue. E por mais que a história de
José tenha sido relevante. José é jogado num poço, é vendido como escravo, vai para o Egito, se torna governador. E numa visita dos seus irmãos, você lembra quem que José segura junto com ele? Benjamim. José, vocês podem ir, mas esse daqui fica. José disse assim, vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram com o meu irmão. Fica Benjamim, e os irmãos voltam para trás dizendo assim, o que nós vamos falar para o nosso pai? José já ficou lá, o filho da Raquel, e agora o outro filho nós deixamos para trás. O que nós vamos fazer? E por mais que José tenha se tornado governador de uma grande nação, Jesus não vem da descendência de Raquel. E o ápice dessa história é que Jesus vem da descendência de Lia, vem da descendência do quarto filho de Lia. O filho que, mesmo em meio ao sofrimento, ela diz assim, eu vou adorar o Senhor, eu vou colocar o nome dele de Judá. E o Senhor é apresentado a nós como o leão da tribo de Judá. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero ter um tempo de oração com você.